Olá, protagonista do meu mundão, espero que você esteja bem. Estou aqui em mais um episódio do podcast Vida de Protagonista. Se você ainda não assistiu os outros episódios, te convido a assistir. Tem um episódio, cada um com um tema, uma convidada especial que falando de algo que o Senhor entregou para ela no propósito de vida, aquilo que vai edificar. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Se você assistir esse vídeo e gostar, deixe o seu curtir, também comente aqui abaixo e compartilhe com seus amigos. Hoje, a minha convidada, além de ser amiga íntima, uma pessoa que eu amo a vida dela, que é responsável por toda essa produção que eu vou falar mais pra frente. Vocês vão amar esse episódio porque vocês vão ser muito edificados. É a minha amiga Bruna. Obrigada. Seja bem-vinda a esse podcast. Obrigada, amiga, obrigada. Muita gente falou sobre vir aqui, né? Sim. Sobre ouvir falar. Não, eu falei para a Val, ainda não estou acostumada a aparecer, mas a Val sempre me incentiva nesse lado. Primeira vez no podcast, amiga? Primeira vez. Primeira de muitos. Primeira de Profetiza o muitos. podcast na sua Amém, vida, glória a entrevistas. Globo é pouco pra você. É isso, fale um pouquinho de você. Já adiantei o nome, né? Fale seu nome. Quem é a Bruna? Conte-me mais. Meu nome é Bruna Stephanie Hitzel. Eu já vou falar do Hitzel porque eu sou casada. Amo meu marido. Ô, Glória! Glória a Deus. Eu sou formada em arquitetura e amo o que eu faço, amo trabalhar com arquitetura. Eu acho que a criatividade, o desenhar sonhos e construir sonhos das pessoas, eu acho que é o que eu mais trabalho. Eu acho que o principal também é servir. Por isso também da Elusier, né? Eu também sou proprietária da loja da Elusier, com um propósito lindo que é fazer nós, mulheres, nos enxergarmos novamente e termos a nossa identidade firmada no Senhor. É isso mesmo, pessoal. Inclusive, eu estou passando por esse processo, né, de ter a minha imagem, de fazer uma reconstrução. Vocês vão ver na trajetória dos podcasts anteriores. Cada podcast eu venho de uma forma diferente, porque às vezes a gente está buscando se encontrar com estilo, realmente. Então, estilo de roupa, o estilo de maquiagem. E a Bruna, ela tem sido peça fundamental, propósito do Senhor na minha vida para que isso aconteça, assim. E o Senhor sabe o tempo de cada coisa, né? Porque ano passado, faz mais de um ano que eu convidei a Bruna para estar nesse podcast, né? Então, assim, olha o tempo. Aquele tempo não era o tempo de Deus, mas era o tempo de Deus. Agora é o tempo de Deus para as nossas vidas. E com isso, você sabe que eu sempre compartilho com vocês uma palavra que vai edificar e que vai ser uma palavra rema ali daquele episódio. Então, desse episódio especial, eu gostaria de falar a respeito da mulher de Provérbios 31, que é a mulher virtuosa. Vamos trazer isso. Ó, e lá no Provérbios 21, no versículo 10, diz assim, ó, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede a finas joias. Então, quando a gente pensa em algo valoroso, joias, a gente pensa em valor significativo, até valor monetário mesmo. No episódio anterior, você vai ficar aqui acima o card. Você pode assistir também falando sobre as finanças, que a pastora Marcela veio, trouxe vários ensinamentos a respeito disso. Então, quando a gente pensa em algo valoroso, é algo que todo mundo quer, é algo desejável. E como é que essa mulher ela pode ser assim, uma mulher posicionada com a sua imagem, com a sua identidade? E isso a Bruna, ela faz esse trabalho com excelência, assim, ó, com excelência mesmo. Olha isso, produção. Eu sou a prova viva. Bruna, me conta um pouquinho mais a respeito do seu trabalho. Como foi que Deus te direcionou a esse caminho? Bom, na verdade, quando eu comecei, eu já tive lojas antes, e quando eu comecei nas lojas, eu tive loja de tudo quanto é tipo, vendia bolsa, roupa masculina, feminina, e eu via muita dificuldade das mulheres
de se vestir, de se encontrar, assim, vendia muita moda. Então, a moda tá aquela ali, e daí ela não conhecia o próprio corpo, não conhecia o que ela ficaria bonito nela, e ela ia lá e tentava se encaixar no padrão que a sociedade implantava na cabeça, que é o que as pessoas fazem, né? A moda hoje, ela vem para te implantar um padrão, para padronizar, daí quer colocar uma roupa que muitas vezes não vai ficar bonita. Eu já fui assim, então eu sou prova viva disso, que vivia pela moda, né? Eu queria sempre estar com as roupas da moda, enfim, e muitas vezes aquilo não condizia nem com o meu chamado, né? Não condizia nem com quem eu queria ser. E para isso eu precisei me encontrar, ver primeiro, né, ter o testemunho das mulheres, né, de tentando se encontrar em várias peças e não se encontrar. Aí eu pude assistir o da pastora Marcela falando, então é aquele negócio de ter muitas roupas dentro de um guarda-roupa cheio de etiqueta, né? Então a gente é igual a finança, tu tem que ter um propósito. Para que tu quer comprar? Né? Para que tu quer pensar em comprar? Por que você quer ter aquela roupa no teu guarda-roupa? Certa vez eu fiz um curso que a menina dizia assim: você vai comprar, você pensa assim, ó, são 3 perguntas. Eu preciso? Tá, eu preciso. Ok. Isso, eu gosto disso? Ah, eu gosto. Gosto muito disso. Tá, mas e eu tenho como pagar isso agora? Ah, eu não tenho como pagar agora. Eu volto lá no início, então já não preciso da peça. A gente tem sempre que pensar no que a gente está precisando, se a gente tem todas essas 3 questões para ver se a gente vai conseguir ter a peça. Porque muitas vezes, por não conseguir comprar, você vai lá, deixa de pagar alguma coisa para comprar uma peça, fica lá no teu guarda-roupa, tu nunca mais usa, por quê? Porque muitas vezes porque a moda tá te implantando aquilo na tua cabeça. Entendeu? Porque assim, ó, eu tenho o meu estilo hoje. Eu gosto do meu estilo hoje. Mas antigamente eu andava muito como a moda dizia, né? Como a moda me implantava. Então, quando eu descobri o meu caráter em Cristo, minha identidade em Cristo, que daí eu pude me reformular todas as perguntas dentro de mim. Tá, mas por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Por que eu procuro, né? Ir para frente, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a se visualizar como Cristo nos vê. Perfeito. Primeira coisa. A gente tem que começar a se visualizar como Cristo nos vê, porque senão a gente começa a ficar muito perdida. Daí a gente quer tudo e no fim a gente não gosta de nada e tem um guarda-roupa, às vezes, amarrotado de coisas que a gente nem usa. Né? Que a gente não sabe combinar uma coisa com a outra. Então, eu acho que esse é o propósito mesmo da Elusia e da minha vida, porque literalmente foi Deus que colocou na minha cabeça. Ele falou assim, ó, você vai ajudar mulheres, você vai servir mulheres a encontrar e vai ajudá-las a encontrar e a se enxergar novamente como eu as vejo. Como eu as vejo. Eu quero que elas sintam e vejam como eu vejo elas. Então, eu acho que isso é um propósito muito lindo. Eu digo que, para mim, o trabalhar de Deus na minha vida tá sendo ainda. Eu falo assim, tá sendo, porque antes eu não apareci, eu não gostava muito de aparecer. Eu falar, meu Deus, para quem me conhece, quem fez faculdade comigo vai entender, inclusive, que eu não falava, né, em público. Eu digo que depois que eu tô ali na Mais de Cristo, eu me ajudou muito, porque eu conheci pessoas maravilhosas, além de ter amigas maravilhosas, que é uma das coisas que a gente se conheceu e todas as nossas amigas falaram a mesma coisa na época, que a gente queria ter amigas, né? A gente não costumava, eu não costumava ter amigas, eu tinha muitos amigos homens na época, então, e não tinha poucas amigas mulheres, por quê? Porque a identidade não estava em Cristo, né? E acabava afastando as pessoas, e a gente não entende isso até viver o que o Senhor tem para nós, né? E Deus vai moldando, ele vai nos quebrando. Nossa. Vai literalmente nos quebrando, e é difícil. A gente acha que é fácil mudar, mas não é fácil. Às vezes a gente tem que primeiro mudar a mentalidade para depois mudar a vestimenta. E eu acho que a principal, assim, ó, a questão que fez eu abrir a loja, que fez eu querer cuidar de mulheres, foi o Senhor.
Foi sempre orar para o Senhor sobre a minha vida, né? Para Deus me moldar conforme Ele queria, e para depois, quando Ele veio falar comigo que era para eu abrir a loja, que o propósito era muito maior do que eu imaginava, assim. E eu ainda estou imaginando, porque Deus está fazendo cada coisa que a gente não acredita, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Falei tanta coisa. Não lembro mais nem que era a pergunta, mas já respondeu algumas coisas, sim. É claro que o Senhor ele vai nos direcionando, né? E quando você não sabe, quando você não tem ideia de como Deus te vê, foi uma das orações, né, que eu passei a fazer. Eu falei, Senhor, que eu seja amada, que eu viva aquilo que o Senhor deseja, que eu faça as coisas, e está sendo realmente um despertar, assim. Estou vendo vários processos de ressignificação na minha vida, e que a Bruna está fazendo parte, assim, ela está fazendo parte de várias etapas, assim, e eu só tenho honras e agradecimentos por você, pelo seu esposo, também pelo Gabriel, que são amigos extraordinários, assim, que têm a presença de Deus, assim, o lar deles é cheio da presença de Deus, e é isso que eu quero. Então, quando eu trouxe também essa parte, ó, quem a achará? Mulher virtuosa, quem a achará? Nós precisamos ser achadas como virtuosas e nos enxergar como virtuosas também, porque todo dia a sábia e a insensata estão brigando dentro da gente, porque a mulher ela é cheia de bombas de hormônios, ela é cheia de mudanças de fases, ela tem muitos nuances dentro da mulher, você tem que ir descascando, que nem uma cebola para entrar nesse interior, mas às vezes nem ela se entende, nem ela consegue, e quando a gente consegue encontrar isso, o Espírito Santo vai nos direcionando e vai nos trazendo, e vai trazendo memórias da nossa infância, que às vezes precisam ser curadas, e nesse processo de cura, nesse processo, as nossas vestimentas, elas vão externalizando isso, o nosso posicionamento aí vai mudando, porque o que a gente compra, o que a gente fala, o que a gente veste são as nossas emoções. São as nossas emoções sendo externalizadas. O mundo está vendo a somatória das nossas emoções. Há um tempo atrás, pintei o cabelo de vermelho, estava assim, assado. Isso são as minhas emoções sendo tratadas ali, sendo afloradas. E o Senhor falou para mim, vai vir muita coisa debaixo do tapete, muita coisa. Mas às vezes é necessário, quando a gente faz uma faxina, gente, eu inclusive estou passando por isso, né? Tirando roupa do armário, tirando vários objetos que não fazem mais sentido para minha vida, para que esse novo do Senhor, a gente precisa gerar espaço para que o novo do Senhor entre. Porque às vezes a gente quer viver o sobrenatural, a gente tem palavra, tem tudo, mas não abre espaço, fica apegado àquilo antigo. E o Senhor fala, né, e que fareis coisas novas, vocês nem têm ideia. Os pensamentos que eu tenho sobre vocês são maiores, e a gente às vezes não vê como Deus nos vê. E esse processo de realmente ter alguém que auxilie, porque nesse momento, se não fosse Deus, se não fosse várias pessoas que o Senhor tem enviado para minha vida, em específico, agora eu vou falar da Bruna, falar assim, ó, amiga, pegar na mão e ser didático, falar assim, é assim, assim, assado, vou te explicar como é que funciona. A gente não vai entender, porque eu não entendo de tudo, tem coisas que eu entendo, que eu falo para ela, assim, questão de comunicação, posicionamento, muitas coisas já falei em relação, amiga, tu tem que fazer mais isso aqui. E é algo que eu entendo porque é o meu talento natural e algo que ela entende que é o dom que o Senhor... Eu não vou entender, gente. E isso não me torna menor ou maior e vice-versa. Não é cada um tem as suas características. Eu não vou saber, o Jorge está aqui fazendo as produções por trás dessa câmera. Gente, eu não vou saber a qualidade e exercer esse trabalho como o Jorge faz. Inclusive, falei do Jorge, vou fazer um momento merchan aqui. Hoje eu quero honrar e também divulgar o Estúdio Prospere. Gente, o Estúdio Prospere, que é parceiro desse canal, aproveitando o intervalo, Plim Plim, é parceiro desse canal, ele produz todo esse... com os equipamentos, consegue fazer essa produção para esse podcast acontecer. E se você também tem esse desejo de ter um podcast, ou quem sabe de ter o seu evento com cobertura fotográfica, de videomake e outros serviços de audiovisual, vocês podem estar entrando, vai ficar aqui abaixo
o link que dá acesso ao contato deles pelo Instagram do Estúdio Prosper. Entre em contato com o George ou com a Renata, que eles vão te atender super bem e vão conseguir tirar do papel, porque era um sonho que eu tinha. Eu coloquei no papel podcast, isso em 2020. Olha, está acontecendo desde o ano passado, a gente fez 1 ano. Então, assim, eles conseguiram fazer com que aquele sonho saísse do papel através de Deus, é claro que usa a vida deles. E é assim com todos, assim. Por exemplo, essa roupa que eu estou usando, que é específico ali do estúdio do estúdio não, né? Estúdio é outro. Da loja da minha amiga Bruna Reluzier. Então, essa roupa, esse look todinho, essa produção, a maquiagem, tudo ela fez, assim, eu tô passando por uma questão ali de acompanhamento de imagem, posicionamento de imagem, assim, como é que pode ser o sapato, que combina com o quê, que são coisas, detalhes que para mim passam despercebido e para ela é natural, que é o dom que o Senhor entregou, fazer com que, então, se você também quer passar, ela pode te atender online, mesmo que você não seja daqui da região, ela atende presencialmente, mas também pode fazer uma consultoria com você online para que você possa ser, para que ela veja, você vai mandar fotos, vai fazer ali os seus questionários, assim como eu estou passando por isso, e vai ser simples, assim, é um processo que talvez você ache que é coisa de outro mundo, não é. É só você aflorar a identidade que já vive em você, os traços que Deus já te colocou, que você vai ressaltar isso, você vai perfumar isso e vai dar impulsionamento, isso aí, para que você seja mais natural possível, mas com a elegância que você nem imaginava que poderia ter. Então vai ficar aqui abaixo também o link da Eluzier, da loja da Eluzier, para que você entre em contato com a Bruna e você possa estar entendendo um pouco mais do trabalho dela. Também, gente, eu vou continuar. Também quero honrar e agradecer o Cleito, né, que cede o espaço para que a gente tenha esse podcast, que é da contabilidade. O Cleito é bênção na minha vida, então, assim, quero honrar muito a vida dele. Posso deixar também aqui o Instagram do Cleito para que você entre, se você tem uma empresa que você quer entender um pouco mais ali da contabilidade, fazer com que você tenha as suas... Tem coisas que a gente não precisa fazer, né? A empresa ela tem que delegar funções, e o papel do Cleito é isso, saber fazer os pagamentos ali, organizar na parte financeira ali os seus compromissos que você tem que arcar na sua empresa. Por último, não menos importante, falar desses cabelos maravilhosos que foi a Ana que produziu. Gente, se você quer ser patrocinador desse canal, pode entrar em contato. Graças a Deus, o Senhor está mandando as pessoas certas que estão abençoando, estão buscando gerar sementes. E eu tenho certeza que cada coisa plantada nesse solo, que é um solo fértil, que foi que Deus, antes de eu pensar, Deus já projetou. Então, assim, cada pessoa vai receber a sua porção. E a Ana, ela tem sido bênção na minha vida, fez todo um processo de reconstrução, de mudança de cor, e o espaço dela também ali da Blues vai ficar aqui abaixo. Eu vou deixar o Instagram e você pode entrar em contato, vou estar marcando ali todo mundo e você pode estar vendo como é que funciona o serviço dessas pessoas que estão realmente transformando a minha mentalidade. Porque aqui, o que eu tenho, que você assiste nesse programa, pode transformar sua mentalidade. E quando eu peço para vocês comentarem, algo que você saiba aí também pode mudar a nossa. Então, continuando aqui, plim, plim, voltamos à programação normal. Continuando aqui, falando a respeito desse propósito que o Senhor plantou no coração. Assim, eu gostaria de entender um pouco mais, Bruna, como foi a sua caminhada com Cristo, para a gente chegar a entender como foi que Deus te falou a respeito disso. Bom, eu vou dizer de batismo, porque eu comecei a minha caminhada com Cristo por causa de pessoas maravilhosas. Eu digo pessoas maravilhosas porque a gente passou muitas dificuldades depois da separação. Vou resumir bastante, tá? Muitas dificuldades depois da separação dos meus pais. E a gente brincava muito na rua. Muito na rua, assim, eu e meus 2 irmãos, a gente brincava muito na rua, e uma vez uma moça abençoada do Senhor chamou a gente para tomar um café. E a gente, criança com fome, a gente foi correndo, né? E daí ali ela começou a oferecer o café pra gente, e a gente foi, e ela começou a falar da palavra do Senhor. Dali ela já foi levando a gente. Quantos anos? Tinha 9 anos nessa época. Nossa.
E daí, depois disso, ela apresentou pra gente daí a célula na época, que era lá de Curitiba. Então, a gente começou a ir na célula com ela e depois ela começou a ir levar a gente na igreja, com autorização da minha mãe, né? Ela começou a levar a gente na igreja. E depois disso, eu fui num retiro. Aí o Senhor falou comigo no retiro. Eu falei assim, e eu vi nitidamente, assim, ó, eu sentia Jesus presente ali de uma forma que eu falo assim, ó, que muitas vezes a gente procura Jesus, assim, e tem que ser no nosso secreto, mas tem vezes que ele vai falar ali em público mesmo, ele transbordou meu coração de uma forma que eu não conseguia parar de chorar, e eu falei assim, eu quero me batizar. Isso, eu me batizei, se eu não me engano, eu tinha 11 anos, daí. Com todo esse processo, né, que ela foi apresentando pra gente Jesus. E eu sou apaixonada pela vida dela, a pastora Sheila. Eu espero que Deus esteja abençoando a vida dela, que hoje a gente não tem mais contato, mas eu amo a vida dela até hoje. E, e daí depois disso, a gente se mudou, eu passei a não ir mais pra igreja e, enfim, né, aquele negócio de mundo, minha família não era cristã, então ficava naquele. Sempre Deus me levava para o caminho mais para perto dele, e eu ficava naquele. A gente chama de em cima do muro, né? Já conhecia um pouco da palavra, não conhecia muito porque eu saí depois de um tempo da igreja, né? Mas Deus sempre esteve comigo ali. E daí eu fiquei pensando assim, Senhor, eu quero muito a tua palavra. Aí eu vim embora para cá, eu caminhei com Jesus durante 10 anos, numa outra congregação. E, e eu sempre tive muita gente próxima que me deixavam muito feliz assim de ver caminhar o caminho que Jesus tinha levado elas. E Deus sempre me deixou próxima a essas pessoas. E eu falava para Deus, Senhor, eu quero um dia ter essa intimidade contigo que as pessoas que eu via tinha. E eu vou dizer que foi há 2 anos, exatos 2 anos e meio, que quando eu fui para mais de Cristo, que eu comecei a ter um encontro genuíno com Jesus. Eu digo que foi ali na mais de Cristo porque até então eu era a crente Raimundo, que a pessoa fala, né? Sim, já fui essa. Então, até então eu não negava a mim mesma, eu não sabia. Tinha a questão da crise de identidade, que eu não tinha identidade em Cristo. Então, tudo isso ninguém veio e me falou. Foi tudo Deus que foi trabalhando na minha vida. Ninguém falou assim, Bruna, você precisa mudar isso. Não, você precisa mudar aquilo. Não. Foi tudo Deus, o Espírito Santo, genuinamente foi me moldando. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ser do mundo, eu não quero ser mais parecido com o mundo, eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Me molda de acordo com o que o Senhor quer. A partir disso, foi só foi só trabalho do Senhor. Foi só o trabalho do Senhor. Ele falava comigo e daí eu falava assim, mas o Senhor tem certeza? E ele falava assim, filha, eu tenho certeza. De eu chegar, me olhar no espelho, eu olhar pra minha roupa, que eu sempre tive certeza que tava boa e trocar. Eu sempre falava, porque eu sempre fui, igual eu falei, sempre amei moda. Então, e o Senhor fala assim, ó, não, tá bom, filha, não é isso. E daí estudar, e a vontade a sede de estudar a palavra, a vontade de estar perto do Senhor, a vontade, e até ele vir falar para mim assim, minha filha, lê Esther, que você vai entender o que eu quero, né? Quando a gente lê Esther, a gente vê uma mulher posicionada no Senhor, e não só no Senhor, ela vê uma mulher posicionada no geral, porque ela escuta o tio, que é pai dela, que cria ela, e depois ela escuta a pessoa que ajuda ela a se vestir para o rei. Então ela é uma mulher sábia, não só sábia como posicionada, porque depois a gente vai vendo o percurso dela, ela se posiciona em oração, ela se posiciona em jejum, ela é uma mulher totalmente posicionada. Por quê? Porque ela tem o caráter dela em Cristo, né? Então, quando a gente tem. Então, quando eu comecei a ler Esther e ver a Esther de outra forma,
eu comecei a pensar assim, Senhor, é isso que o Senhor quer, Senhor, porque muitas vezes a gente quer aparecer, eu já fui essa pessoa, a Val falou que teve cabelo ruivo, eu também já tive cabelo ruivo, a Val estava com cabelo vermelho agora, eu também já tive cabelo vermelho, então eu entendo esse processo de a gente vai procurando a nossa personalidade, a gente vai procurando no meio desse processo todo se encontrar, e a gente só vai se encontrar em Cristo. Quando a gente entende que a gente só se encontra em Cristo, que é Cristo que vai nos moldar, aí a gente para de correr atrás do que não é nosso, porque quando começa a correr atrás do que Cristo criou. Ele nos moldou desde o ventre da nossa mãe, está lá em Salmo 139. Desde o ventre da nossa mãe, ele foi nos moldando, nos criando, nos vendo. Ele ouve, ele sabe todos os nossos pensamentos. Então, ele conhece cada pedacinho da gente. Então, e nesse contexto, eu vejo que até hoje tá até mais. Eu digo, o pessoal tá falando mais, né? A questão de sermos mais naturais. Então, a nossa naturalidade é a nossa beleza. Então, a gente encontra, já vou até dar uma dica aqui, a gente encontra as cores que combinam mais com a gente no nosso rosto, na nossa pele. Ontem eu ainda dei uma dica para a Val sobre como encontrar blush, batom. Então, a gente tem que entender que o que é nosso, que Deus fez para nós, já nos valoriza, né? Não é, a gente não precisa de muito para a tabela. A gente precisa saber quem nós somos, entender qual a nossa personalidade, qual o nosso tipo corporal, né? Qual o nosso tipo corporal e também o nosso estilo pessoal, porque a gente tem o tipo corporal e tem o estilo pessoal. Né? Então, quando a gente entende tudo isso, aí a gente consegue formar a nossa personalidade em Cristo, eu digo nossa personalidade em Cristo, sempre com a modéstia, né? Sempre pensando no que Deus gostaria para nós, porque a gente pode até ter tudo isso, né? Estudar sobre o nosso biotipo corporal, estudar sobre a nossa personalidade de estilo, porque a gente normalmente tem mais de um, mas se não for Cristo na nossa vida para nos direcionar o que nós necessitamos usar ou não necessitamos usar, e ter a nossa identidade totalmente em Cristo, aí a gente continua fazendo o errado, porque mesmo a gente sabendo, se a gente não tiver oração e não pensar assim, ó, eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida para eu não me perder, aí a gente não, né? Então, a gente tem sempre que estar posicionado no Senhor. E Deus, esse ano, ele tem falado muito sobre posicionamento, mulheres posicionadas. Ele tem falado muito comigo sobre a questão do posicionamento. Ele quer que nós nos posicionemos em Jesus. Porque quando a gente não é posicionada, a gente aceita qualquer coisa e a gente é filha amada do Senhor. Né? A gente é filha amada do Senhor, então a gente aceita qualquer relacionamento, a gente aceita qualquer amizade, e não, Deus nos ama, Ele é nosso Pai. A gente é preciosa, preciosa. Tanto que eu falo sempre ali no Instagram da loja, eu chamo as meninas de preciosas. Elas são preciosas. São preciosas no Senhor, são preciosas para mim, são preciosas na vida. Elas têm que entender que a mulher preciosa, ela não vive da vaidade, ela vive do amor de Cristo em nós. Então, a gente tem que pensar também que tem gente que fala assim, porque a vaidade é vaidade a gente se cuidar. Não é vaidade se cuidar. Se cuidar é amor próprio. A gente não pode exagerar, porque a gente está acostumado, igual eu falei, o padrão do mundo. Não olhar para o lado e ver a coleguinha fazendo tal coisa que tu vai fazer a mesma coisa que vai ficar legal. Que foi da primeira pergunta ali que eu via muito na minha antiga loja. Que elas ficavam vendo a pessoa na televisão, achavam que aquilo ali ia ficar legal e comprava achando que ia ficar legal, entendeu? Então não é. E muitas vezes isso vem por causa da mídia impondo coisas na nossa cabeça. Sim. E a gente vendo as coisas erradas, colocando. Tem um leque, né, muito grande de possibilidades que a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar. É porque a mídia em si, ela é um passo para que as propagandas cheguem e para que
A venda exista, né? Aí Sim. a gente tem que ter um filtro Discernimento. muito grande. As novelas, elas ditam moda, elas ditam cabelo, elas Uhum. ditam tudo. E você quer de alguma forma se encaixar. Aquilo é pensado minuciosamente para que Uhum. influencie na sua mente. Só que você tem que perceber, aquela personagem, aquela pessoa, aquela referência, tudo combina comigo, eu Uhum. combino com aquilo, e não é, às vezes as pessoas elas vão ali, parece um boi, se bota tudo Sim, pra boiada, tudo igual. tudo igual. Às vezes tem que um boizinho acordar e falar assim, tá, mas eu tô seguindo essa boiada por quê? Aham, Porque não é o que eu quero, não é o que faz sentido para mim. exatamente. E eu coloquei um exemplo bem abrupto, mas é isso, a gente tem que ter. Quando a gente sabe o que nos cai bem, não é qualquer coisa que nos oferece que a gente vai aceitar, porque a Uhum. gente entende, não, isso não cabe na minha vida, não cabe no meu guarda-roupa, não cabe na minha agenda, não cabe na minha vida, não é para mim isso. Então eu tenho que saber dizer não. O poder em dizer não também, porque às vezes a gente diz sim para as coisas, vai dizendo sim, vai Uhum. aprendendo a dizer sim para tudo e não sabe pela falta de entendimento da palavra, pela falta de relacionamento com Deus, pela falta, alguma carência, alguma coisa que você quer suprir, alguma coisa na sua vida que te faz aceitar. Vai aceitando micro coisas, vai aceitando. Há um tempo atrás o Senhor falou comigo a respeito de, por exemplo, eu conversei até com a Ana a respeito disso hoje. Quando algo cai no chão, de você pegar a lei dos 3 segundos, 5 segundos, sei lá, Ah, sim, sim. foi 5 segundos, né? E fala assim: você pega e pode comer, que não tem nada, não dá nada, não, né? E eu fazia isso bem de boa. E o Senhor, o Espírito Santo, falou para mim: ele falou, eu não quero que você faça mais isso. Uhum. Que quando você faz isso, você condiciona o seu cérebro, é Cérebro. isso aí, a sua mente, né? Fica mais bonito. Você condiciona a sua mente a dizer que você aceita migalhas. Bem isso, Nossa, nossa. ele foi assim, e toda vez, até hoje, porque eu fui treinada dentro de casa e era normal, o comportamento era Sim. normal. E toda vez até hoje, quando cai algo, quando coisa assim, o primeiro pensamento é pegar, o segundo é Espírito Santo, migalha, não, não posso. Porque senão uma coisa que você leva para sua vida, você vai Uhum. levando para todas as áreas da sua Todas as vida. áreas da sua vida. E você passa a não fazer mais. E é uma limpeza, gente. É uma limpeza, porque imagina só, uma pessoa que vem, digamos assim, 30 anos sendo influenciada por várias coisas que o mundo tenta nos. Que nem marionete ali fazer, né? E de repente você descobre, aí eu entro na parte ali nem vou entrar na parte da religião, mas vou entrar na filosofia agora, que nem o mito da caverna de Platão. De repente você descobre que existe um mundo além daquela caverna, que existe um paraíso, que existe outras coisas. E você é aquela pessoa que, uau, você se deslumbra. E é isso. E às vezes você precisa voltar, ou você quer voltar para avisar as pessoas, né? Que é o mito da caverna do Platão. Nesse voltar existe um risco muito grande, porque o fato das outras pessoas não acreditarem que existe um mundo lá fora e que você viu e que você pode estar despertado, isso pode te fazer querer voltar para a caverna. Uhum. Porque às vezes você não quer ficar sozinho lá fora. Porque muito dos processos que você vai viver, você vai passar sozinho. Sim. E Bem vai isso. ser doloroso. Porque às vezes você vai olhar para o lado e vai ver, meu Deus, que paraíso enorme, mas meus amigos, minha família, ficou todo mundo lá na caverna. Vou voltar para avisar. E o pessoal não quer voltar, você pensa assim, agora, eu volto para o paraíso, fico sozinho, ou eu fico na caverna acompanhado? Seja, gente, olha, assim, eu abrindo leque aqui, nunca parei para pensar nisso, nem quando eu estudei na faculdade de Platão e li todos os livros dele, parei para pensar isso, mas hoje, assim, eu baixei o download. Mas é verdade, gente, e às vezes o medo de você ficar só não te faz desfrutar o novo de Deus. Verdade. E nesse novo de Deus, com certeza vai existir várias outras pessoas que também escolheram sair da caverna. Em algum momento o caminho de vocês vão se cruzar. E a Bruna é uma pessoa que saiu da caverna, que saiu desse mundo de ilusão que a gente tem que estar ali agora voltando para o contexto da moda. Que tem que estar padronizado, tem que estar assim. A minha avó falava isso. Ela falava assim: não gosto da moda.
A moda, ela te faz parecer com todo mundo. Gente, o Senhor nos entregou identidade. Olha isso daqui. Cada um tem uma identidade exclusiva. Tu acha que Deus quer que a gente seja todo mundo igual e ande tudo com a mesma cor, com o mesmo jeito, com o mesmo cabelo? Não, eu não quero isso. E quando eu tive que passar por esse processo agora com a questão do cabelo, o Senhor falou assim, quantas e quantas vezes tu tava fazendo o cabelo da tua avó e o cabelo da minha avó é crespo, assim. E ela sempre alisou e tudo mais. Depois de um tempo ela foi deixando natural. Ela assim, tinha um ranço do cabelo dela. Eu falei, e eu sempre falava pra ela, falei, vó, como é que a senhora não vai gostar do seu cabelo? Esses dias tava me lembrando disso e me jogando na cara, bem feito. Eu falei, aquela conversa assim, pegou. Constrangedora. E aí, assim, ele falou assim, como é que tu falava pra tua avó que o cabelo dela é perfeito porque eu criei, que ela é assim, que ela é bonita, e quando chega na tua vez tu não acha isso de ti? Falei, né? Isso mesmo. Olha, tem lógica no que o senhor falou. Tem, né? Mesmo, papai. Senhor. Aí ele falou, eu quero que tu volte pra tua essência, eu quero que tu resgate-se. E aí eu tô passando por esse processo de resgate. Gente, vou confessar pra vocês, não é fácil. Não é fácil a gente querer abandonar as outras versões que a gente criou, que a gente projetou. Não é fácil a gente se desapegar do mundo que a gente está acostumado. Até as dores que nós estamos acostumados, não é fácil. Eu recebi uma palavra no Voi que foi muito pontual, linda, maravilhosa. E aí já vou te passar a palavra, porque entrevistada é tu, né? Se deixar eu falo tudo. Mas aí recebi uma palavra no Voi que foi incrível, que foi a questão de... ela falou, o Senhor está te direcionando a uma nova fase. Só que tu já viveu tantas dores, tantas coisas ruins, que tu vai estranhar. Tu vai tirar as camadas, ele vai tirando as tuas camadas. Né? Tu não vai conseguir, tu tá num momento que tu tá passando nessa transição, mas tu não tá conseguindo desfrutar, porque a tua mente, ela tá no passado, nas dores que te levaram até aqui. Só que agora tu tá entrando numa fase boa, e o teu coração não tá em paz, porque tu nunca aprendeu a estar num tempo de bonança, tu não sabe como é, então tu vai tentar gerar conflitos para que tu volte para aquele tempo. E ela falou assim, aprende a colocar o teu coração em paz para que tu possa desfrutar. Não olha para o lado, porque as pessoas também vão olhar e vai dizer assim, ela não merece estar vivendo o que ela está vivendo. Nossa, a pastora entregou assim. Tá? E começou a falar, gera no teu coração a liberdade, né? Gera no teu coração para te desfrutar aquele momento com paz. Não fica pensando, olha, Senhor, obrigado por me lembrar disso, porque é bem o que eu preciso mesmo. Não gera e desfruta. Esquece as dores do passado e aprende a viver esse novo. E é nesse momento que eu tô. E olha só, Deus colocou a Bruna direcionada para que esse momento realmente se realize. Ontem, quando a gente tava escolhendo o look para hoje, né, fazendo todas as coisas, ela falou, amiga, eu vou te maquiar. Eu fui para um jantar aí ela falou, vou te maquiar. Nesse momento, eu até lembrei disso. Eu tava sentada assim, ela fazendo as coisas. E a minha vontade, o meu natural, é tipo assim, eu pegar, eu fazer, coisa lá, quieta. Não serve, né? Não sabe receber. Não sabe receber. E nesse momento, eu fiquei assim... Só fica parada, gata. E aprende a receber. Só fica parada e desfruta. Porque às vezes a gente tá com o coração tão acelerado para a próxima fase, tão ansioso que a gente não consegue desfrutar das bênçãos que o Senhor vai nos proporcionar. Porque daí tu não acaba nem ouvindo a voz do Senhor. Quando tu tá muito acelerado, quando você quer muitas coisas ao mesmo tempo, que volto a falar sobre a pastora Marcela que ela falou agora, é o crente miojo, eu vou dizer, né? Aquele 3 minutos, eu quero que o Senhor já me responda. 3 minutos aqui, ó, eu preciso fazer isso. Eu já fui muito assim e eu tô trabalhando muito isso na minha vida. A questão do receber e a questão do ser paciente. A gente tem que ser paciente. A gente tem que ser paciente. Deus fala pra gente ter um coração paciente. Sim. E a gente esperar no tempo certo, que o tempo dele não é o nosso tempo. Esperei tempo com de paciência Deus no Senhor. Não é o nosso tempo. A frase original é esperei com paciência no Senhor. Sim. A minha é procurei com paciência no Senhor. Insisti com paciência no Senhor. A minha frase é essa. Sim. Tem que voltar para a original. Esperei com paciência no Senhor.
Mas é isso, né? E falando um pouco mais especificamente desses momentos que você foi ele camaleão, né? A Bruna me mostrou várias etapas ali do cabelo dela, desse momento de reconfiguração. E é incrível, né? Como o Senhor trabalha naquilo que a gente foi, passou pelo processo. Sim. Como a pastora Marcela falou, realmente o que a gente tem propriedade para falar, o que nos dá legalidade é aquilo Sim. que a gente foi forjado. Então, assim, como foi assim? Essa questão do despertar, até tu falou alguma coisa do teu avô, né? Que ele falou, Sim, comentou alguns aham. comentários, né? Que você puder Foi compartilhar. bem difícil, porque quando eu tava no processo, desde os meus 18 anos, eu pinto meu cabelo, eu pintava o meu cabelo de loiro, mas loiro, 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 bem loiro. E daí o meu cabelo começou a detonar. E com o tempo eu fui em vários salões, fui em vários lugares, e meu cabelo só cada vez mais ruim. E daí, quando eu encontrei uma pessoa que me explicou que o cabelo, para ele ser bonito, ele tem que ser saudável, não pela cor, mas pelo saudável do cabelo, a pessoa ela tem que estar com o cabelo sempre saudável. E daí aquilo me pegou de uma forma, eu falei assim, não quero mais loiro. E eu tava num loiro que na época a mulherada queria chegar. Aquele loiro branco, todo mundo queria aquele cabelo, não sei o quê. E eu falei assim, ó, eu tinha acabado de pintar, se eu não me engano, e eu falei assim, não, eu quero pintar de ruivo. E daí eu comecei o meu processo, que é o mesmo que a Val tá passando agora, que foi me encontrar novamente, minha identidade. Eu falava assim, jamais eu volto pro meu original, que é o cabelo escuro, jamais, hoje tá aqui, cabelo escuro, né? Jamais eu voltar pra minha raiz, não sei o quê. E eu ouvi da Val essa semana Sim. também falando a mesma É coisa. eu aqui. Fala. Então eu falava assim, jamais vou voltar pro meu original e não sei o quê. E daí fui pro ruivo, que daí eu falei assim, pelo menos ele dá uma clareada no rosto, a mesma coisa que ela falou pra mim Sim, é o que eu todos os falava. processos a gente passou Pelo tudo igual. menos eu dei dar uma clareada no meu rosto. Eu pintei, a primeira vez que eu pintei, o meu avô chegou pra mim e falou assim, você tá horrível. Ele falou com essas palavras, você tá horrível, esse cabelo não tem nada a ver contigo. E aquilo me pegou de uma forma que eu falei assim, não, mas o vô não entende, não sei o quê, nananã, e óbvio que a gente sempre vai. Eu sempre fui muito. Minha avó que falava que eu era bocuda. Hoje eu sou. Eu tô sendo mais sábia, mas eu era muito bocuda a questão de questionamentos. Eu sempre questionava tudo que eu. Se eu não concordava, eu questionava. E daí eu tentei questionar. E ele falou assim: então começa a se enxergar. E com essa palavra eu peguei assim, opa, pera. Aí eu comecei a visualizar. E daí fui falei com uma cabeleireira que ela tinha um cuidado com o cabelo, que ela cuidava dos cabelos, assim, não pra deixar loiro, mas pra deixar saudável. E daí ela veio escurecer um pouco mais o meu ruivo, que tava bem ruivo, nada a ver comigo. Inclusive, se eu vejo as fotos hoje, eu falo como é que eu consegui. Mas, e daí ela foi escurecendo. Eu passei por esse processo, depois eu fui para um pouco mais escuro e só iluminei as pontas do meu cabelo para dar uma iluminada mesmo no meu cabelo, não ficar ele totalmente escuro. E que eu acho que combina mais comigo. Não é com todo mundo que fica legal, mas comigo eu acho que combina mais, assim, com um iluminado mais. E eu falava assim, não, jamais eu vou usar um iluminado dourado ou caramelo. Eu falava assim, não, não, isso aí não combina. E hoje eu sei que é o que mais combina comigo. Por quê? Porque tudo o que a gente coloca, tanto no nosso cabelo, ou cores que a gente usa no nosso corpo, até mesmo as cores da nossa roupa, as que vão mais combinar são as que já tem na gente. A cor dos nossos olhos, quando a gente fica rosadinha, a cor das nossas bocas. Quando a gente faz da nossa boca, quando a gente faz assim, ó, aparece aqui. Eu vou dar uma dica agora, que é, se você for lá no Adobe Color, e você tirar uma foto, você vai ver várias cores que tem aqui. Então aqui você já vai ter a cor do teu batom, do teu blush, várias cores ali para te identificar o que vai ficar legal em você. Já é teu, já tá na tua pele, já tá é teu natural. Né? Então, são coisas assim, e daí depois que o meu avô falou isso, que daí eu comecei a mudar, comecei a querer mudar e encontrar, e daí eu comecei a falar mais com Jesus, e daí começou a mudança da vestimenta também, tudo foi um processo bem difícil, e durou bastante tempo. Igual a questão do meu cabelo eu tinha progressiva. Eu não conseguia assumir nem arrumar meus cachos. Hoje eu amo ele do jeito que ele tá. Se ele tiver bagunçado, eu vou amar. Se ele tiver com frizz, eu vou amar. Eu amo ele do jeito que ele é. Os meus cachos. Então, antigamente, não. Eu usava ele extremamente liso, escorrido. E daí, quando eu comecei a dar esse start de mudança na minha mente, aí eu comecei a querer fazer babyliss o tempo inteiro. Aí o cabeleireiro falava assim, não faz o babyliss que você não pode, você é loira.
Aí eu queria fazer babyliss o tempo inteiro porque eu sentia falta do meu cabelo cacheado. Ai, gente, a gente fala que é difícil cuidar do cacheado, mas é tão fácil, a gente só lava e sai, é tão bom. Eu amo cabelo cacheado. Hoje eu amo quem eu sou, eu amo a minha identidade, eu amo, assim, encontrar e eu procuro fazer com que as mulheres se enxerguem também, se vejam, gente. A gente tem que se ver, a gente tem que se amar novamente, né? Porque a gente acaba se deixando com tanto trauma que a gente passa na vida, que se eu for falar só de trauma, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Então, trauma e coisas que a gente passa, eu me identifiquei muito com a pastora Marcela também sobre a história dela. Então, as coisas que a gente passa vai criando camadas de personalidade, a gente vai se escondendo atrás das camadas. Então, aí a gente cria uma identidade que nem é nossa, que não é para nós, então a gente tem que passar a tirar mesmo. A gente vai tirando camada por camada, a Val tá passando por isso agora, vai tirando camada por camada, vai vendo o que tá machucando, o que não tá machucando, o que aconteceu para nos machucar, e assim a gente vai seguindo, e sempre, sempre, sempre com o Senhor. Sem o Senhor a gente vai querendo voltar pro que era o mundo. Esses dias eu tava até falando assim, ai não, eu tô... Quando eu passei pelo processo do cabelo, eu falei assim, não, vou fazer a progressiva de novo, tá muito trabalhoso, porque daí o cabelo começa a ficar com frizz, e muito frizz, e daí a gente começa a ficar chateado. E daí eu comecei assim, Senhor, o que eu faço agora? O que é que eu faço agora com esses frizz todos? Eu quero... Daí o que eu fazia? Eu escovava e fazia o babyliss. E daí o senhor falava, não, você vai ficar só de cacho, fica só de cacho. Daí eu aprendi a modelar o meu cabelo. Depois disso foi só pra frente, glória a Deus. Que bom, amigo, que você se encontrou. Amém. E que nessa questão toda você está sendo usada para que outras mulheres também consigam se encontrar, né? Amém. É, E amiga, tudo pela honra e pela glória do Senhor, porque é tudo por Ele. Sim. Tudo veio dele, a ideia toda veio dele. Eu não tive, assim, ó, o sentimento no meu coração eu sempre quis ajudar, mas se fosse pelas minhas próprias forças, isso nem teria acontecido. Nem teria acontecido, imagina. Eu falava assim, não, as nossas crenças militantes, eu ficava o tempo inteiro falando palavras. A pastora Elizabeth fala muito sobre isso, ela me ensina muito sobre isso. A pastora Elizabeth me ensinou muito sobre isso, a pastora Jaque também me ensina muito, me ensinou a querer falar, né? Querer falar, a tá mais quando eu fazia aula com ela de canto. Então, assim, ó, a pastora Elizabeth, ela ensina o tempo inteiro a gente a ver o que estava acontecendo para a gente poder Sim. se moldar o tempo inteiro ali conforme Cristo quer. É E verdade. não em outra, se apoiar em outra coisa que não Você me seja. fez recordar uma oração que a gente fez lá na igreja uma vez, que tu falou assim, ai, amiga, eu quero falar. E eu falei, nossa, mas amiga, tu fala tão bem aqui comigo, como é que tu não fala no público e tudo mais? Falei, aconteceu alguma coisa. Me fala, existe alguma coisa que tu lembra ou que a gente pode pensar que aconteceu na tua vida, que tava falando em público, e tu resgatou uma memória lá da tua infância, não foi? Isso, na A época questão da escola, da professora, a né? minha professora, eu estava lendo um livro e a minha professora pegou e eu gaguejei na hora de ler e ela falou que eu não sabia de nada e mandou eu sair da sala. Gente, palavras, elas têm muito poder, tem que cuidar, porque isso ficou durante muito tempo na minha mente e eu não acreditava em mim mesma. Eu falava, eu ficava o tempo inteiro me denegrindo. Até hoje eu tenho que, por causa que a gente já passou muito por isso, eu fiquei muito tempo falando ainda de brincadeira essas palavras. Ai, você é burra, a pastora Elizabeth falou sobre isso. Você é burra, você não sei o quê. A gente não pode ficar falando, dizendo toda hora o que a gente não é, só nem que seja de brincadeira. A minha mãe, glória a Deus, hoje mês passado ela se batizou em nome de Jesus, mas a gente não pode. Então, hoje ela vem e fala para mim as coisas. Então, ela fica me podando, assim, tipo, filha, cuidado com as palavras, cuidado. É o tempo inteiro, ela fala assim, cuidado. E isso me deixa muito feliz, porque durante muito tempo eu ajudava a minha mãe. Hoje ela vem e ela consegue me ajudar porque ela tem Cristo também. Então, eu sempre falei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se Deus quiser, tudo vai acontecer, né? No tempo dele, na hora dele. É verdade. Amiga, nós estamos partindo para o final.
Uma honra te ter aqui. Meu Obrigada, Deus do amiga, céu. meu Deus. Que bom esse momento Glória a Deus. acontecer. Mais de anos esperando que a agenda lotada, né? Mas é um momento que o Senhor prepara, né? Teve toda essa questão ali de você também estar pronto e é o momento que a gente se encaixou para acontecer. Se você for resumir algo, deixar uma mensagem olhando para aquela câmera ali, que essa pessoa que está assistindo o podcast possa pensar e refletir sobre aquilo, fosse para uma mensagem assim, dizer, olha, de tudo que, dos aprendizados, do tempo que eu tô nessa área e caminhando com o Senhor, eu posso falar isso para você. Pode falar aí para aquela câmera, o que você falar. Então, quando a gente eu vou dizer uma coisa que quando Deus veio falar comigo, eu pensei muito sobre isso e refleti muito, porque Deus veio falar para mim que eu sou filha amada. Quando a gente encontra a identidade em Cristo e vê Ele como um pai, e um pai, assim, eu digo que o meu pai não foi muito presente na minha vida, então eu não tive um cuidado de pai. E eu tive um cuidado de pai quando o Senhor veio falar comigo. Então, quando a gente deixa de escutar ao nosso redor e começa a escutar Deus e nos ver como filha amada do Senhor e começa a encontrar a nossa identidade em Cristo, todas as outras coisas vão contribuir para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, começa a orar, começa a pedir direcionamento para Deus, para de ouvir o que as outras pessoas estão falando e tenta ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela não erra, ela não falha. E quanto mais em oração você tiver, quanto mais próximo de Deus você tiver, mais o Senhor vai trabalhar na tua vida. E eu vou contar um segredo agora, mas dói. O trabalho de Deus, ele dói, ele não vem fácil, ele não é fácil, e só que tem renúncias, tem muitas coisas que vão ter que acontecer para o trabalho de Deus acontecer na tua vida. E depois de tudo isso acontecer, daí é Deus que vai trabalhar. É isso. Vocês ouviram a moça? Ouviram a moça. Obrigada novamente, Bruna, que o Senhor continue te guiando, te Amém, prospere, glória a que Ele Deus. consiga estar cada vez mais te direcionando, colocando as pessoas certas que precisam desse servir. Quando a Bruna falou assim, eu amo servir as Eu amo pessoas. servir, gente. Não importa onde eu esteja, se eu estou na arquitetura, se eu estou na área ali na loja, eu amo servir, porque é isso, nós nascemos para servir Jesus, que é Filho de Deus, que por adoção a nós, quando a gente aceita Jesus, né, nós somos adotados como filho de Deus também. Jesus, ele veio para servir, ele amava as pessoas, ele curava, ele fazia tudo que estava ali ao alcance. Ao alcance dele é ilimitado, né? Mas ao alcance da fé também das outras pessoas, para que cada uma dessas pessoas tivesse a vida transformadas. Então, como nós somos cristãos, mini Cristo, pessoas que carregam a presença de Deus, nós devemos ser semelhantes a Ele. E não está limitado ao espaço da igreja, gente. A gente, qualquer lugar, nosso trabalho é para honrar a Deus, o nosso serviço, a gente vai na rua, na fila do banco, você tem que carregar a presença de Cristo, né? Porque você saiu da igreja, que você tirou a capa de cristão e você não, ali eu sou um cidadão comum, você é um cidadão que tem as suas obrigações, mas você é uma pessoa que carrega a presença. Você tem, eu falo muito com meus alunos ali do KID, você tem que ser o diferencial na sua escola, no seu ambiente, em todos os lugares. Porque cada lugar é um lugar que você pode estar falando com alguém que Jesus vai voltar e que ele tem poder de transformar, que ele pode mudar aquela situação, que existe um tempo novo para aquela pessoa, que a vida talvez que ela esteja levando não é a vida que o Senhor sonhou para a vida dela. Então, assim, é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha edificado muito a você, assim como edificou também a mim. E se você quiser entrar em contato com a Bruna, você pode encontrá-la nas redes sociais. Realmente fala suas redes sociais aqui para mim, Bruna, para quem puder queira te encontrar, como é que te acha ali, acha a loja e acha você. Primeiro, vou falar da Alfa 7, que a gente já eliminou, da Alfa 7.arquitetura, né? Ali a gente constrói, eu sempre falo que a gente constrói sonhos junto com Deus, porque sem a presença de Deus a gente não faz nada. E @elusier.brand. E também eu vou passar o meu pessoal, para quem quiser falar comigo diretamente, é @Bruna Stephanie Hitzel.
É isso. Então, vocês podem entrar em contato ali com a Bruna, que ela vai estar à disposição para lhe atender em relação à consultoria de imagem, toda essa parte. Vai estar também ali na questão da arquitetura dos projetos, porque se você pensar, tem muita semelhança entre as profissões, né? Um está trabalhando com casas, outro está trabalhando com o Templo do Espírito Santo. É Sim. só igual a referência. Tudo é criatividade e servir. É verdade. Então, assim, você pode entrar em contato com a Bruna e o testemunho dela de vida é edificante. Você tendo tempo com mesa, assim, né? Eu tenho o privilégio de ser amiga próxima. Então, assim, eu tenho o privilégio de caminhar junto, estar na casa, estar mais presente, assim. Eu sou muito edificada por isso. Por isso que eu gostei muito de recebê-la aqui, porque eu sei o valor imensurável que tem ela e o seu serviço, tá? Muito obrigada pela sua audiência. E se você é novo por aqui, já sabe, inscreva-se no canal, deixe o seu curtir nesse vídeo e até um próximo episódio do Vida de Protagonista. Tchau!